A Assembleia ouvirá agora o discurso de Sua Excelência Giorgia Meloni, presidente do Conselho de Ministros da República Italiana. Peço o protocolo para acompanhar Sua Excelência e convido-a a se dirigir à Assembleia. Presidente Berbach, Secretário-Geral Guterres, colegas delegados, senhoras e senhores, estamos vivendo uma fase histórica acelerada, rica em oportunidades, mas também, talvez acima de tudo, densa em perigos. Suspensa entre a guerra e a paz. De acordo com o Índice Global da Paz de 2024, atualmente há 56 conflitos armados em andamento no mundo, o maior número desde a Segunda Guerra Mundial. Vivemos em um mundo profundamente diferente daquele em que as Nações Unidas foram fundadas, quando em 1945 51 nações. Hoje, quase todas as nações do mundo decidiram se unir para fundar uma organização internacional cujo objetivo principal era evitar a guerra. A pergunta que devemos nos fazer 80 anos depois, olhando ao nosso redor, é: conseguimos? A resposta todos vocês sabem porque está nas manchetes e é implacável. A paz, o diálogo e a diplomacia parecem não conseguir mais persuadir ou prevalecer. O uso da força prevalece em demasiadas ocasiões. E o cenário que temos diante de nós é aquele que o Papa Francisco descreveu com eficácia ímpar: uma terceira guerra mundial travada em prol da paz. Obviamente, entre os principais conflitos em curso está, naturalmente, a guerra de agressão em larga escala da Federação Russa contra a Ucrânia. Há 3 anos e meio, em 24 de fevereiro de 2022, Moscou decidiu atacar Kiev. E acredito que não se refletiu o suficiente sobre as consequências dessa escolha a ponto de considerá-la fundamental. A Federação Russa, membro permanente do Conselho de Segurança, pisoteou deliberadamente o artigo 2º da Carta da ONU, violando a integridade e a independência política de outro Estado soberano com o objetivo de anexar seu território. E ainda hoje não demonstra disposição para aceitar seriamente qualquer convite para sentar-se à mesa da paz. Essa ferida profunda infligida ao direito internacional, como era de se prever, desencadeou efeitos desestabilizadores muito além das fronteiras em que essa guerra está ocorrendo. O conflito na Ucrânia reacendeu e desencadeou várias outras crises. Enquanto isso, as Nações Unidas ficaram ainda mais divididas. Não é por acaso que o Hamas aproveitou o enfraquecimento dessa arquitetura para lançar em 7 de outubro de 2023 seu ataque contra Israel. A ferocidade e a brutalidade desse ataque, a caça a civis desarmados, levaram Israel a uma reação que a princípio era legítima porque todo Estado e todo povo têm o direito de se defender. Mas a resposta à agressão deve sempre respeitar o princípio da proporcionalidade. Isso se aplica aos indivíduos e ainda mais aos Estados. E Israel excedeu esse limite com uma guerra em larga escala envolvendo desproporcionalmente a população civil palestina. E é ao ultrapassar esse limite que o Estado judeu acabou violando as normas humanitárias, causando um massacre entre civis. Essa escolha, que a Itália repetidamente considerou inaceitável, nos levará a votar a favor de algumas das sanções propostas pela Comissão Europeia contra Israel. Mas não estamos do lado daqueles que jogam toda a culpa pelo que está acontecendo em Gaza e Israel porque foi o Hamas que desencadeou a guerra. É o Hamas que poderia acabar com o sofrimento dos palestinos libertando imediatamente todos os reféns. É o Hamas que parece determinado a prosperar com o sofrimento do povo que afirma representar. Israel deve libertar-se da armadilha desta guerra. Deve fazê-lo pela história do povo judeu,
pela sua democracia, pelos inocentes e pelos valores universais do mundo livre do qual faz parte. E para acabar com a guerra, são necessárias soluções concretas. A paz não se constrói apenas com apelos ou com proclamações ideológicas abraçadas com entusiasmo por aqueles que, na verdade, não querem a paz. A paz constrói-se com paciência, com coragem, com razoabilidade. As crianças de Gaza, tal como aquelas que a Itália acolhe e trata com orgulho nos seus hospitais, pedem respostas que possam melhorar a sua condição. E estamos empenhados nisso. A Itália está e estará disponível para qualquer um que esteja disposto a trabalhar num plano sério para a libertação de reféns, um cessar-fogo permanente, a exclusão do Hamas de qualquer dinâmica de governação na Palestina, a retirada gradual de Israel de Gaza e o envolvimento da comunidade internacional na gestão da fase subsequente do cessar-fogo que conduza à concretização da perspectiva dos dois Estados. Nesse sentido, consideramos muito interessantes as propostas que o presidente dos Estados Unidos discutiu recentemente com os países árabes e estamos prontos para ajudar. Acreditamos que Israel não tem o direito de impedir a futura criação do Estado palestino nem de construir novos assentamentos na Cisjordânia para esse fim. Por essa razão, assinamos a Declaração de Nova York sobre a solução dos dois Estados. Essa é a posição histórica da Itália sobre a questão palestina e nunca mudou. Ao mesmo tempo, acreditamos que o reconhecimento da Palestina deve ter duas pré-condições indispensáveis: a libertação de todos os reféns israelenses e a renúncia do Hamas a qualquer papel no governo da Palestina. Para aqueles que desencadearem o conflito não podem ser recompensados. E assim retornamos ao ponto de partida, às regras, à força da lei. Na Ucrânia, no Oriente Médio, em todos os cenários onde a guerra domina e a razão parece perdida, não há escapatória. Colegas, a questão mais importante, que é a razão pela qual estamos todos aqui juntos hoje, é se a arquitetura das Nações Unidas que construímos há 80 anos está à altura dos desafios que enfrentamos hoje. Não está. No multilateralismo, o diálogo e a diplomacia sem instituições que funcionem como deveriam são apenas palavras vazias. Devemos reconhecer nossos limites. Devemos reconhecer que uma reforma profunda das Nações Unidas é necessária e urgente. Não uma reforma ideológica, mas uma reforma pragmática e realista. Uma que respeite a soberania das nações e esteja aberta a compartilhar soluções. Precisamos de uma instituição ágil e eficiente, capaz de responder rapidamente às crises, transparente em sua missão e custos, capaz de minimizar burocracia, desperdícios e duplicações. O que chamamos de palácio de vidro deve ser realmente uma casa de vidro. A reforma que a Itália tem em mente, começando pelo Conselho de Segurança, deve respeitar os princípios de igualdade, democracia, representatividade e responsabilidade. Não precisamos de novas hierarquias, nem de novos assentos permanentes. Precisamos simplesmente porque elas não resolveriam a paralisia da tomada de decisão que minou a credibilidade desta instituição. Estamos abertos a discutir reformas sem preconceitos, inclusive com base em propostas já apresentadas pelo grupo de consenso. Mas queremos uma reforma que sirva para representar melhor a todos. Não para dar mais representatividade a alguns, mas para ser eficaz. Não são apenas as instituições que devemos reformar, porque estamos diante de uma mudança de era e isso exige uma revisão profunda de todos os instrumentos que temos para regular as relações entre as nações e defender os direitos das pessoas, incluindo as convenções internacionais. Estou pensando, por exemplo, nas convenções que regulam a migração e o asilo. São regras consagradas em uma época em que não existia imigração irregular em massa, nem tráfico de pessoas. Convenções que não são mais atuais e que, interpretadas de forma ideológica e unilateral por judiciários politizados, acabam atropelando a lei em vez de cumpri-la. Juntamente com outros estados europeus, levantamos essa questão. Pretendemos persegui-lo, não para diminuir o nível de garantias, mas para construir um sistema que acompanhe os tempos, capaz de proteger os direitos humanos fundamentais, salvaguardando a prerrogativa sacral de cada nação de proteger seus cidadãos e suas fronteiras, exercer a soberania e regular as migrações, que afetam os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. A comunidade internacional deve se unir no combate ao tráfico de pessoas.
As Nações Unidas, como outras instituições internacionais como a União Europeia, não podem ignorar ou proteger, no final, criminosos em nome de supostos direitos civis. Da mesma forma, as Nações Unidas não podem considerar hipocriamente alguns direitos humanos menos dignos de proteção do que outros. Penso, sobretudo, no valor negado da liberdade religiosa e nas dezenas de milhões de pessoas no mundo, em sua maioria cristãos, perseguidos, massacrados em nome de sua fé. Precisamos também de um novo modelo de cooperação entre as nações, mas construí-lo requer humildade, consciência e confiança no interlocutor que está diante de nós. A Itália também está tentando fazer a sua parte nisso. Acima de tudo, com o Plano Mate para a África, nos últimos 3 anos, lançamos nosso plano de cooperação com a África e estendemos seu alcance para 14 nações. Construímos colaborações com as Nações Unidas, a União Europeia e seu portal global, o G7, a União Africana e o Banco Africano de Desenvolvimento, instituições financeiras internacionais, bem como vários parceiros bilaterais, como os Emirados Árabes Unidos, a quem desejo agradecer. Esta complementaridade rendeu-nos, em julho passado, a honra de coorganizar com a Etiópia a terceira cimeira do Sistema Alimentar da ONU, a responsabilidade de sermos parte ativa do grande projeto de infraestruturas do corredor de Lobido entre Angola e Zâmbia, a oportunidade de construir parcerias público-privadas que atraiam investimentos e produzam resultados concretos, como está a acontecer na Argélia, onde iremos recuperar mais de 36 mil hectares de deserto para cultivo, beneficiando mais de 600 mil pessoas, como está a acontecer com a abertura do Centro de IA para o Desenvolvimento Sustentável envolvendo centenas de startups africanas no desenvolvimento de inteligência artificial, e como está a acontecer com a extensão do Cabo Blue Ramen à África Oriental, ligando a Índia às economias europeias através do Médio Oriente e do Mediterrâneo. Ao contrário de outros intervenientes, não temos segundas intenções em África. Não estamos interessados em explorar o continente pelas ricas matérias-primas que possui. Em vez disso, queremos que a África prospere processando os seus próprios recursos, criando empregos e perspectivas para as suas melhores sinergias com governos estáveis e sociedades dinâmicas e seguras. Mas este caminho não pode evitar abordar uma questão que não pode mais ser adiada: dívida das nações africanas. A Itália prevê converter nos próximos 10 anos todo o montante da dívida das nações economicamente menos desenvolvidas, segundo os critérios do Banco Mundial, e reduzir em 50% a das nações de renda média baixa. Toda a operação, ao longo de 10 anos, permitirá converter em projetos de desenvolvimento local mais de 235 milhões de euros de dívida. Esta é uma iniciativa à qual o governo italiano, especialmente neste ano jubilar, atribui grande importância e que esperamos possa servir de exemplo também para outras nações, pois não se trata apenas de uma questão econômica, mas de justiça, dignidade e futuro. Caros colegas, 30 anos de fé cega na globalização terminaram. Suas consequências foram subestimadas e hoje enfrentamos consequências inesperadas, que não eram verdadeiramente inesperadas, graves em seu impacto sobre os cidadãos, as famílias e as empresas. As coisas não correram bem, ao contrário das promessas feitas. E deixem-me dar-lhes mais algumas notícias. As coisas podem piorar muito se não detivermos a criação artificial de modelos de produção insustentáveis, como os planos verdes que, na Europa e em todo o Ocidente, estão levando à desindustrialização muito antes da descarbonização. A reconversão de setores produtivos inteiros com base em teorias que ignoram as necessidades e as capacidades econômicas das pessoas tem sido um erro colossal, causando sofrimento às classes sociais mais vulneráveis e arrastando a classe média para baixo, impondo escolhas de consumo irracionais. O ambientalismo insustentável quase destruiu o setor automobilístico na Europa, criou problemas nos Estados Unidos, causou perdas de empregos, sobrecarregou a competitividade e esgotou o conhecimento. E, paradoxalmente, não melhorou a saúde geral do nosso planeta. Não se trata, é claro, de negar as mudanças climáticas, mas de afirmar a razão, que significa, acima de tudo, neutralidade tecnológica e reformas graduais em vez de extremismo ideológico. Respeitar o meio ambiente,